Então, esse aí é o cenário que a gente está hoje, né? O cenário de inflação alta, principalmente pelos Estados Unidos, né, elevarem a taxa de juros e as pessoas tiram os investimentos em renda variável, renda ativos de risco, criptomoeda, ações, fundos imobiliários e vai para uma coisa mais segura, que é uma renda fixa. Tá? Eu já dei minha opinião em alguns outros vídeos. Eu prefiro não investir em renda fixa em real. O que adianta ter um 12, 13% de juros numa moeda que não vale nada, que é o real? Prefiro ter isso em criptomoeda, que a longo prazo vai me valorizar muito mais, em dólar, do que ter 13% de juros ao ano numa moeda que para mim não vale nada, que é o real. Óbvio que eu tenho um pouco de investimentos no Brasil, né? 10% da minha carteira só está em real e 90% está dolarizado. Então, essa é a minha opinião que eu deixo para vocês. Não adianta nada você ter 13% de juros em renda fixa, sendo que você vai ganhar em real. Então, para mim, não adianta de nada. Bom, então por isso cada vez mais eu tenho investido em dólar, com dólar 4,80, né, que estava ontem 4,80, 4,76, muito barato o dólar. Já foi muito barato, mas esquece, não vai mais voltar para 3, 2,50. Então, aproveita enquanto está em 4,80, tá? A gente não sabe como vai ser ano de eleição, é, né, privatização, enfim. Se vai rolar privatização, se não vai, se é estatal. Então a gente não sabe. Então aproveita enquanto o dólar está 4,76, 4,85, muito devido à taxa de juros de 13% no Brasil, tá? Bom, um outro ponto então, pessoal, por que eu falei tudo isso em relação à inflação e taxa de juros? Porque isso está afetando diretamente o mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas está extremamente correlacionado, principalmente com os ativos do mercado financeiro global, de tecnologia, os ativos mais de risco. Então, se você vê o gráfico, né, do Bitcoin com a Nasdaq, vou até abrir aqui, TradingView, ó. Vamos abrir aqui Bitcoin, BTC, USDT. E vamos pegar aqui, ó, a Nasdaq. Peraí. Mas acho que é N. Já está aqui já. Ó, então vejam como ele está extremamente correlacionado. Ó. Tudo que o gráfico de baixo, que são essas velas do Bitcoin, ó, fez, né, nos últimos dias, veio acompanhando também o mercado, ó, o mercado da Nasdaq, que é o mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Ó. Subiu um pouco aqui o Bitcoin, subiu um pouco a Nasdaq, lateralizou, desceu, ó, e por aí vai. Então ele está muito correlacionado, né? 90% correlacionado com o mercado de ações de tecnologia dos Estados Unidos. Então, pensando nisso, a gente tem que entender muito mais agora de macroeconomia para entender para onde vai criptomoeda, né? E para onde vai o mercado global, o mercado macro, o mercado tradicional e moeda, a criptomoeda ela vai acompanhar esse mercado tradicional, principalmente o Bitcoin, né? Então, neste outro gráfico aqui que eu queria trazer para vocês é a reserva de bitcoins em corretoras. Dá uma olhada, essa linha roxa aqui, ó, é a reserva nas exchanges. Ó. Quando isso cai, significa que as pessoas não estão deixando bitcoins em reserva nas exchanges, nas corretoras, e por isso elas estão holdando em carteira esses bitcoins. Então, olha que bacana. Essa linha cai de reserva significa que as pessoas estão holdando Bitcoin em sua carteira e não estão deixando esses Bitcoins na corretora. Então é um gráfico bem interessante para a gente ver que o Bitcoin ainda está sendo muito valorizado e as pessoas estão holdando Bitcoin. Um outro gráfico bem interessante é esse daqui, ó, que é o lucro e a perda não realizável. Então, esse gráfico aqui ele mostra, tá vendo essa linha aqui no zero? Ó? Essa daqui é a linha zero. Ó. Tudo que está acima do zero, basicamente, as pessoas estão no lucro. Tudo que está abaixo de zero, as
pessoas estão no prejuízo. Então, quando foi lá em 2020, ó, em março de 2020, ó, essa linha ela foi para baixo de zero. Então, aqui as pessoas ficaram prejuízo, 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 até aqui, ó, que foi em abril de 2020. Depois disparou, né? Disparou e todo mundo estava no lucro. Deu uma caída agora, mas está nessa região aqui de 0 a 0,25, ó, que é uma região que mostra que ainda estamos no lucro. Então, a maioria das pessoas que investiram em Bitcoin estão no lucro, beleza? Um outro ponto, pessoal, Bitcoin hash rate. Então, a taxa de hash rate, que é a taxa computacional para validação do Bitcoin, só tem crescido. Então, olha aqui, ó, ela só tem crescido. Tá vendo? Ela teve essa queda quando foi a proibição da China de mineradores, né? Então ela teve essa queda brusca aqui quando a China proibiu, mas depois voltou tudo basicamente aqui quando foi em dezembro, janeiro de 2021, né? Ela basicamente ela teve toda uma recuperação e só aumentou de lá para cá. O que isso significa? Significa que as pessoas estão baixando cada vez mais o programa do Bitcoin, né, o software do Bitcoin em seus computadores, e estão validando desculpa, estão validando as transações e os blocos do Bitcoin cada vez mais. Então, cada vez mais pessoas estão sendo mineradores e validadores da rede, e isso traz mais segurança, né, e mais escalabilidade para o Bitcoin. Então, é extremamente importante que isso suba cada vez mais, e está subindo cada vez mais. Tá? Então, fundamento excelente. Quanto mais validadores, quanto mais mineradores, mais segurança e mais escalabilidade à rede. Tá? Então, já vimos ali que o Bitcoin, né, em número de carteiras também, ó, vamos dar uma olhada aqui em o Bitcoin, número de carteiras. Ó, número de carteiras deu uma caidinha aqui, ó, tava em 1 milhão e pouco, caiu para 900 mil, ó, né, numa média de 7 dias, deu uma caidinha, mas está ali no meio ali, ó. Vamos aumentar isso aqui, né? Opa, ó, deu uma caída, né? Mas o pico dela foi lá em 1,20, 1 milhão e 23, né? Em maio de 2021, tá? Então, ó, nós temos uma queda, uma quedinha em número de carteiras, porém, nós temos o hash rate crescendo cada vez mais e o balanço nas exchanges nas mínimas. Bom, E aí, pessoal, falando um pouquinho mais de macroeconomia, uma outra notícia que eu gostei bastante foi de que um dos maiores fundos do mundo, aproximadamente 40 bilhões de dólares, que é a Brevan Howard, né, o cofundador que é este cara aqui, o Alan Howard, ele agora lançou um fundo, né, um braço de criptomoedas no fundo Brevan Howard, que se chama B8 Digital, BH Digital. Neste braço de criptomoedas, pessoal, eles estão investindo em muitas empresas bacanas. Tá? Duas delas, que é uma incubadora de projetos, que é a Weben Group, tá? E uma provedora de serviços, que é a Coremount Digital, uma provedora de serviços de middle and back office. Então, assim, 1 bilhão foi destinado para este fundo, a B8 Digital. 1 bilhão atualmente ele está administrando os ativos. Tá? Eles têm aí mais de 60 pessoas, 20 dessas 60 pessoas são gerentes de portfólio. Então, eles estão investindo em NFT, em DAOs, em projetos de criptomoedas inovadores. Então, agora eles têm um braço em DeFi, Metaverso, eles têm um braço de criptomoedas num dos maiores fundos de investimentos do mundo. 1 bilhão de dólares investidos, tá? Num fundo de 40 bilhões de dólares. Então, ele foi um dos CEOs aí mais respeitados, né? Um cofundador mais respeitados aí dos últimos anos. E este fundo hedge fund está investindo em basicamente todo o ecossistema de criptomoedas. Esse é um, tá, pessoal? Em Venture Capital. Uma outra notícia que eu gostei bastante aqui da Investing é que o gerente da Soros Fund, né, do George Soros, ele disse que o Bitcoin provavelmente ele terá mais atenção do que o Bitcoin. O Ethereum terá mais atenção do que o Bitcoin. Por que isso?
principalmente porque agora ele vai mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Então, segundo ele, este engajamento ambiental das pessoas faz com que, né, torne o Ethereum mais ESG, né, e as pessoas terão mais adoção ao Ethereum do que o Bitcoin. Então o Ethereum ele terá mais adoção e terá mais atenção do que o próprio Bitcoin. Além do que, todo mundo já sabe, né? E quem ainda não sabe, o Ethereum ele é uma plataforma aberta para que você construa, né, as pessoas construam seus próprios aplicativos descentralizados através de contratos inteligentes. Cara, empréstimo, aposta, você pode fazer por blockchain em contratos inteligentes, é, troca, né, tradings, prover liquidez. Então, tudo isso você faz com contratos inteligentes através de uma plataforma aberta, um ecossistema aberto que é o Ethereum. Eu também creio que o Ethereum ele vai flipar, ou seja, ele vai ultrapassar o valor de mercado do Bitcoin. Eu acredito que vai ultrapassar e ele terá mais atenção sim do que o Bitcoin. Vamos ver, né? Provavelmente em agosto nós teremos o Ethereum 2.0, né, que é o The Merge, onde teremos a atualização do Ethereum para Proof of Stake, então, que é a prova de validação, né, de participação, e não mais por poder computacional, assim como o Bitcoin.